Hoje nós vamos mostrar um dos mais belos locais turísticos aqui do estado. Nossa equipe viajou para Bento Gonçalves e conferiu as principais atrações do Caminhos de Pedra. A distância, cerca de 180 quilômetros, não é longe não, é logo ali. Hoje nós estamos em Bento Gonçalves, importante polo industrial e cultural da Serra Gaúcha. Cidade que tem orgulho em preservar a cultura italiana. Para você ter uma ideia, o município criou um núcleo de atrativos turísticos ligados à uva e o vinho. Nós estamos aqui na entrada da cidade, neste monumento conhecido como a Pipa Pórtico. Ele tem 17 metros de altura, foi construído em 1985 e tem uma mensagem muito singela para quem chega aqui. Você está entrando no mundo do vinho, de fato. E hoje nós vamos conhecer a antiga rota que ligava Caxias do Sul a Bento Gonçalves, um lugar conhecido como Caminhos de Pedra. Idealizado pelo engenheiro Tarcísio Vasco Miquelon e pelo arquiteto Júlio Pozenato, o roteiro Caminhos de Pedra resgata, preserva e divulga a cultura dos imigrantes italianos que chegaram aqui na Serra Gaúcha a partir de 1875. Esse roteiro é pioneiro no Brasil em turismo rural e cultural e recebe por ano mais de 60 mil turistas. Para organizar a rota, os moradores contam com a Associação Caminhos de Pedra, entidade com mais de 100 associados e que ajuda a organizar os empreendedores daqui. Para você ter uma ideia, essa rota tem 15 pontos de visitação, nós vamos mostrar alguns deles, e mais de 40 pontos de observação. O que seria isso? São locais para admirar a arquitetura e as belas paisagens aqui desse cantinho da Serra Gaúcha. Nós estamos agora na propriedade da família Strapasson. Esta casa aqui foi construída em 1880 e erguida totalmente em pedras irregulares. E por guardar as características originais, este local serviu de filme. A casa aparece no longa-metragem O Quatrilho, produção de 1995. E para o filme foram feitas algumas mudanças aqui. Essas pipas originais, centenárias, foram retiradas porque nesse local foi construída a cozinha da casa, para os atores contracenarem. Bom, a gente vai saber mais informações desse local histórico com a Inês Strapasson. A Inês que é guia aqui, tudo bom, Inês? Oi, tudo bem. Então, Inês, fala um pouquinho dessa casa aqui. Então, essa casa ela tem 137 anos e ela se mantém assim praticamente na sua originalidade. Para o filme O Quatrilho, sim, a gente fez algumas mudanças, então, para compor o cenário da cozinha. Então, como você disseste, os barris foram desmontados, na verdade, porque eles não passavam pelas portas. Sim. E aí foi, então, essa parte de baixo foi feito o cenário do filme da cozinha. Lá em cima, com móveis de época, compuseram o cenário do quarto. Ah, então a cena do quarto é gravada aqui em cima. Lá em cima, isso. Inês e a família vivia assim mesmo, nesse chão de terra aqui? Isso, durante 8 anos, porque a primeira residência deles não era esta. Esta aqui foi construída para elaboração do vinho colonial. Mas como na época eles só tinham fogão a lenha, a casa acabou queimando e eles sim, tiveram que se transferir para esta casa. Durante 8 anos moraram dentro desta casa, assim, nestas condições. Não foi alterado em nada. E aquela história de que os animais ficavam junto aqui embaixo, é verdade? É verdade. Então, é porque aqui na nossa localidade faz muito frio. Imaginem naquela época com o mato todo fechado aqui. Era mais frio ainda. Então, sim, de noite, depois que eles tinham terminado de jantar, tudo, alguém saía, pegava todo o gado, deitava o gado aqui. Por quê? Porque o pelo do gado e a respiração ajudava a aquecer o ambiente. E vem muitos turistas pra cá, Inês? Muitos turistas, muitos. Gente do Brasil inteiro? Do Brasil e do exterior também. E eles vêm provar, né, pessoal? Eles vêm provar aqui o vinho de uva Isabel. A uva Isabel que é uma uva nativa daqui, né? Isso. Foi trazida pra cá. Isso. Na verdade, as mudinhas que eles trouxeram, elas não vingaram aqui, porque elas tinham uma doença, pérola da terra. Eles buscaram em Montenegro, Porto Alegre, Isso, né? o governo brasileiro que ajudou e trouxe essa uva. Todo mundo tem, porque é uma uva bem comum, uma uva Isabel, mas que a gente faz um vinho colonial. Vamos degustar então esse vinho? Vamos, com certeza. Olha aí, ó. A Inês, durante o dia, eu brinco contigo, mas eu não sei se tu degusta junto com os teus
os teus visitantes, hein, Inês? Não degusto, porque assim, eu acabo atendendo vários grupos. Às Aí vezes, não tem como, né? Não tem como. Às vezes, grupos de 40, 50 pessoas. Não tem como eu ficar degustando o vinho junto com o pessoal. Bom, então aqui a gente vai fazer um brinde, Inês. Vamos fazer um A brinde. um lugar que resgata a história, que é tão importante para a cultura gaúcha e para a cultura italiana, tá? Isso mesmo. Com a rota, o local é utilizado para o comércio dos produtos produzidos pela família. Aqui tem queijo, salame, copa, graspa, vinhos, suco de uva e muito mais. Bom, nós vamos bater um papo agora com a sócia proprietária do restaurante Nona Ludia, que é a Graziella Cantelli. Graziella, tudo bem? Tudo bem com você? Então, Prazer em recebê-lo. Nós, a gente que agradece. Muito obrigada. Fala para nós um pouco dessa casa aqui, que foi a primeira casa restaurada pelo projeto. Claro. Então, os primeiros imigrantes chegos em Porto Alegre foram destinados para esse lote 19, onde o sonho de encontrar uma construção, encontrar muito tesouro aqui no sul, né? Baseado nisso, eles chegaram aqui e não tinha nada. E aí, tudo se inicia lá no pátio da casa, na árvore, que é a umbu, a Maria Mola. Ela é, por natureza, ter frondosas raízes, onde se consegue ter um acesso de uma escavação na raiz. Lá essa família veio, se abrigou, um casal, 2 filhos, que tiveram a ideia de, como não tinha nada, eles começaram a fazer a construção dessa casa. Então essa casa foi construída com uma pedra basalto e a mão de obra masculina as pedras mais pesadas, a mão de obra feminina utilizava para o preenchimento das paredes. Sendo que depois a gente pode estar visualizando mais perto que a argamassa era barro, que era o único recurso que eles tinham naquela época para fazer esse assentamento, uma vez que eles não tinham dinheiro. E aí essa casa foi construída, demora mais ou menos de uns 2 anos. Ou seja, então eles moraram 2 anos na árvore. Exatamente. E com o passar do tempo, em 1989, quando foi iniciado o projeto turístico, foi retirada toda a argamassa dela e voltado a ser a original casa de pedra, uma vez que essa casa foi iniciada pelos Macalossi, Dall'Acqua, Bertarello. Então eles trabalhavam somente lá embaixo no primeiro piso, que depois a gente pode conhecer, com o restaurante, e eles residiam aqui. Sim. Era a casa deles. Sim. Passando o tempo, em 2003, nós iniciamos então a nossa administração familiar, da família Cantelli, para trabalhar e explorar todos os cômodos, os pisos da casa. Os nossos pratos, eles são uma entrada de tábua de frios, pão colonial. Esse pão, ele é feito em forno de barro e embaixo vai a palha de milho. É algo que as nonas faziam bem antigo. Posterior, a gente tem a tradicional sopa de capelete, o recheio, que a gente chama de pien. Esse pien, na verdade, é o recheio do capelete. Salada verde, nós temos uma horta ecológica, polenta frita, queijinho à milanesa, a tradicional salada de batata da nona, que é a batatinha, o ovo, temperinho verde, e vem então a fartura das massas, o espaguete, o nhoque de batata, o tortelli, o talharim, sendo que também essas massas é uma produção caseira nossa. Acompanhamento das carnes, frango, vitela, picanha, leitão, e aos domingos a gente tem o cordeiro. E para complementar, a gente tem um buffet de sobremesas, pudim de leite, o sagu, que não pode faltar na mesa do italiano, o creme branco que acompanha o sagu e a ambrosia. E complementando, para fechar com chave de ouro, o cafezinho e o chazinho de boldo. Meu Deus do céu, quanta coisa boa. É verdade. E olha só, pessoal, a gente, nossa equipe aqui, né, vai degustar essa comida. Eu vou lembrar você, Graziella, muito obrigado pelas informações. Obrigada a vocês, espero que vocês apreciem muito esse almoço e um prazer novamente em recebê-los. A gente que agradece. Muito obrigada. A gente agradece muito, tá? Liberamos você porque a casa começa a encher, ela tem que atender os clientes. E nós vamos almoçar para provar essa comida italiana, ó, uma delícia. Hoje o nosso passeio vai ficando por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira com outras atrações aqui do Caminhos de Pedra. Esse local que é um dos mais visitados aqui no Rio Grande do Sul. Então tá feito o convite, a gente se vê sexta que vem.